Sabe aquela característica que a gente tem um maior orgulho? Aquela virtude brilhante que sempre encabeça o currículo e parece ser o motivo das nossas maiores vitórias? Uhum. A famosa maior qualidade. Isso. Pois é, com quase toda certeza, ela é a exata razão da última grande discussão que rolou em casa ou no trabalho. Nossa, sim. E é um paradoxo enorme, né? Porque, na real, a gente tem essa expectativa de que o desenvolvimento pessoal seja tipo uma caça ao tesouro. Exato. Tipo fazer uns testes, refletir sobre o passado e, de repente, bum, encontramos a nossa grande força. E aí a sensação é de que o jogo acabou, é só ligar o piloto automático, usar essa habilidade o tempo todo e o sucesso está garantido. Mas essa visão é muito incompleta. Até porque a gente adora colocar as coisas em caixas, né? As virtudes num pedestal e os defeitos escondidos embaixo do tapete. Exatamente. Só que a psicologia moderna mostra que a linha entre um talento genial e um defeito insuportável é incrivelmente fina. E é por isso que a nossa imersão de hoje tem a missão de jogar um balde de água fria nessa ideia romântica. Descobrir as próprias forças é, na melhor das hipóteses, só o aquecimento. O desafio de verdade é entender e dominar o ponto de equilíbrio de tudo isso. Para dar um contexto para quem nos acompanha, hoje nós estamos analisando as engrenagens de ferramentas científicas super famosas, tipo a avaliação do Instituto VIA e as métricas da Gallup. Que são metodologias rigorosas, né? Elas mapeiam do que nós somos feitos. Sim, mas a ideia aqui não é ficar na teoria. O objetivo é extrair lições práticas para quem busca aprender continuamente, mas sem cair naquela sobrecarga de informação. E o ponto de partida para isso é mudar o paradigma. As nossas características não são estáticas. Elas não são medalhas que a gente pendura no peito. Elas são ferramentas, certo? E isso, ferramentas dentro de uma caixa comportamental. E a regra número 1 de qualquer ferramenta é que, por melhor que ela seja, ela perde totalmente a utilidade se for usada na medida errada. Ou com a força errada, podendo até estragar o material. Certo, vamos desvendar isso, porque a ideia de que a nossa maior força pode virar a pior fraqueza soa meio estranha de cara. É bem contraintuitivo mesmo. Mas pensa numa analogia de cozinha. É igual o tempero na comida, tipo sal. Se não tem sal nenhum, o prato fica super sem graça. Fica insípido, o paladar nem capta os ingredientes direito. Exato. Mas e o excesso de sal? Ele não só piora o prato, ele arruína a refeição completamente. E a ironia é que o ingrediente é rigorosamente o mesmo. A única variável que mudou foi a dose. E essa analogia é fantástica, mas tem uma camada psicológica aí. O perigo real não é só errar a mão no sal. É a gente perder o próprio paladar. Perfeito. Quando a gente usa uma habilidade que é muito natural para nós, o cérebro nos dá uma recompensa. E aí a gente fica meio cego pro exagero. Nossa, faz muito sentido. E não é de hoje que se fala nisso. Aristóteles já falava sobre a virtude do meio. Para ele, a excelência não está nos extremos. A virtude é justamente o ponto de tensão perfeita entre o excesso e a falta. Lembra muito aquela história infantil, né? Da Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Nossa, total. Ela invade a casa e vai testando um mingau. Um tá fervendo, o outro tá congelando. O objetivo inteiro dela é achar a tigela na temperatura exata. O princípio da Caixinhos Dourados é basicamente Aristóteles na prática. E se a gente aplicar isso para valer, digamos, na coragem, os resultados são super reveladores. Como assim? Dá um exemplo prático. Tá. Pensa na coragem bem calibrada. Ela é a bravura nítida de se posicionar diante de uma injustiça. Agora, se essa força está em falta, o resultado imediato é a covardia. Aquela omissão no momento de crise. Isso, mas a virada de chave é olhar para o excesso. Quando a coragem passa do ponto, ela apodrece e vira imprudência. Ah, a pessoa começa a assumir riscos absurdos, né? Exato, colocando todo mundo em perigo sob a ilusão de que está sendo só muito corajosa. Ou seja, a covardia e a imprudência nascem da mesma raiz. É assustador pensar que a mesma raiz gera galhos tão tóxicos em direções opostas. Isso me lembra outra habilidade que todo mundo valoriza muito hoje, que é a inteligência social. Nossa, a inteligência social é um exemplo brilhante dos perigos da superdosagem. Porque no ponto certo, a pessoa lê a sala toda, entende as entrelinhas e na falta é aquele desastre, o famoso elefante na loja de louças.
que não entende ironia, ignora que o outro está entediado. Mas o excesso disso, o excesso paralisa. Paralisa como? Quem usa inteligência social no volume máximo vira refém do ambiente. A pessoa vê o chefe dar um suspiro e passa 3 noites sem dormir analisando o que aquilo significa. Entra numa espiral de ansiedade tentando antecipar tudo. Exato, um excesso de análise que impede qualquer atitude. A inteligência, nesse caso, vira uma prisão. Tem um outro exemplo do material que eu achei quase poético, mas que esconde uma armadilha brutal. A força da apreciação da beleza. Ah, sim. Muita gente nem acha que isso é uma habilidade prática. Pois é. Mas quem tem isso em escassez vive uma vida meio anestesiada. Passa por um pôr do sol espetacular e o cérebro não registra nada. Uma existência meio cinza. Sim. Só que quem usa isso em excesso não vive no museu eterno. A pessoa cai direto no buraco negro do perfeccionismo. E a mecânica disso é dolorosa. Como o radar dela para simetria e excelência é muito sensível, o mundo real nunca atinge o padrão. Um projeto nunca tá bom o suficiente para entregar. A casa nunca tá arrumado o bastante para receber visita. O ideal inatingível vira o maior inimigo de fazer as coisas acontecerem. O que empurra a gente para uma pergunta inevitável. Se o excesso faz um estrago tão grande, por que as pessoas simplesmente não calibram esse termostato? Essa é a grande questão. Porque, se a força é algo natural nosso, a regulação não deveria ser automática. Porque alguém esconderia um talento. Essa dedução parte de uma premissa ingênua de que a gente é 100% racional sobre nós mesmos. Mas o autoconhecimento não é automático. Tá, e o que a ciência do comportamento diz sobre isso? A primeira causa dessa falha de calibração é a mais simples de todas: falta de consciência por habituação. Tipo o peixe que não sabe o que é a água porque vive nela. Perfeito. A gente vive dentro da própria cabeça o tempo todo. O que a gente faz com muita fluidez parece banal. A pessoa pensa, eu resolvi isso rápido, qualquer um faria. A gente toma a nossa excelência como a régua mínima para o resto do mundo. E, além dessa cegueira, tem também o peso da dinâmica social, né? Sim, o medo do julgamento. Existe um receio instintivo da rejeição. Historicamente, sobreviver em grupo significava não destoar muito. Então, se eu uso minha maior força na intensidade máxima, o grupo pode ver isso como exibicionismo? Ou como arrogância. E aí, o que as pessoas fazem? Preferem se encolher. Subutilizam a força de propósito para caber na moldura do grupo. É a síndrome de podar os próprios galhos para não fazer sombra nos outros. Mas, pelo que a fonte mostra, também tem um aspecto mecânico nisso, da falta de prática mesmo. Sim, é como ter uma genética de atleta, músculos fortes, mas nenhuma coordenação motora porque nunca entrou numa quadra de esportes. Imagina alguém que tem a bravura como essência, mas foi super protegido na infância, nunca precisou defender um amigo no parquinho, sabe? A força ficou só na teoria. Exato. Quando chega na vida adulta, essa pessoa não tem a destreza comportamental para ler o ambiente e saber a hora certa de agir. O músculo atrofiou por falta de uso real. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a teoria é linda, mas a prática é tão complicada que até os maiores especialistas afundam. Com certeza. Aquele caso que o material traz é a prova viva disso. É quase tragicômico. Para quem está ouvindo e não sabe, o texto conta a história de um especialista super gabaritado, o tipo de cara que dá aula sobre análise de perfil de forças. E a história sai totalmente da teoria e cai na bancada da cozinha dele. Pinta essa cena para nós porque os detalhes são muito bons. Bom, o cenário é o seguinte. O especialista está na cozinha com o neto de 15 anos. E o adolescente está lá, super concentrado, fritando camarão. O que, convenhamos, tirar um adolescente de 15 anos do quarto e dos videogames para cozinhar na sala com a família... É um evento raríssimo. É tipo ver o cometa Halley. A atenção do garoto está ali, disponível. E o que o mestre do comportamento decide fazer? Bom, ele sabe que a característica número 1 dele é a curiosidade. A ferramenta mais brilhante da caixa dele. Isso. E aí, empolgado com o momento, ele pega essa marreta da curiosidade e vai com muita sede ao pote. Começa a metralhar o menino com perguntas sem parar. Como estão as notas? E o time de basquete? Quais são as novidades?
Um interrogatório pesado disfarçado de interesse. E a explicação neurológica para ele não ter parado é fascinante. Usar a nossa maior força gera um loop de dopamina no cérebro. Para ele, estava sendo o máximo. Ele achou que estava construindo uma ponte incrível com o neto. Só que a dopamina deixou ele cego para o feedback ao redor. As respostas do adolescente foram virando monossílabos de defesa. Tudo bem. Não. E o clássico encolher de ombro silencioso. E o avô lá, surfando na dopamina, insensível à temperatura do mingau. Até que a panela transbordou. O garoto não aguentou, virou para o mestre em comportamento e mandou a real. Falou que ele fazia pergunta demais e pediu para eles focarem só no camarão. Que choque de realidade, e a conclusão dele depois disso foi dura, né? O silêncio pode ser de ouro. Ele percebeu na pele que a qualidade que ele mais se orgulhava no volume máximo não construiu a ponte, ela implodiu o encontro. O desastre do camarão frito prova que ter a teoria na cabeça não serve de nada sem a regulação na hora H. A curiosidade acabou engolindo a empatia ali. E a grande pergunta é: como a gente evita ser essa pessoa insuportável na nossa própria cozinha? Pois é, ter o conhecimento é só ter a partitura da música. Como a gente treina os dedos para tocar o piano sem desafinar? O texto aponta duas fundações. A primeira é ter uma mentalidade baseada em forças, que é ficar vigiando o próprio equilíbrio o tempo todo e ver como o outro está reagindo. E a segunda? A capacidade comportamental. É a prontidão para agir na hora que a oportunidade aparece. Tá, mas vamos aterrissar isso. Falar em capacidade comportamental parece coisa de robô. Como eu treino isso sem parecer artificial? As estratégias precisam ser orgânicas. O primeiro passo é o planejamento antecipado. Antes de entrar numa reunião ou na cozinha com o neto, você para e pensa: qual ferramenta essa situação exige agora? E as simulações mentais que o texto cita? Ajudam muito. O autor percebe que ele é muito mais corajoso e audacioso quando está liderando sozinho. Se colocar muita gente em volta, a pressão social esmaga ele e ele trava. Mapear isso ajuda a prever onde você vai falhar. Mas a tática que eu achei mais genial é a troca de ferramentas. Nossa, sim. A elegância pura. Porque na cena da cozinha, o problema não era ele ter que ficar calado e apagar a própria personalidade. Ele só puxou a ferramenta errada. Exato. Em vez da marreta da curiosidade, ele podia ter usado a escuta ativa ou a habilidade de criar conexão. Ele podia ter falado sobre a receita, o tempero, o tempo de fritura e deixado o silêncio confortável fazer o adolescente puxar o assunto na hora dele. E junto com isso tem a estratégia do ajuste de frequência. A represa de perguntas, né? Isso. Como eles não se viam há tempos, a curiosidade acumulou. A solução que ele pensou foi fazer videochamadas curtas ao longo do mês. Assim ele ia esvaziando a represa aos poucos. Exatamente. Quando encontrasse o neto pessoalmente, não ia precisar fazer um interrogatório. Só curtir a presença. Mas tem um detalhe de ouro aí para garantir que a gente não se engane nesse processo. O feedback externo. A história não acabou na cozinha, né? Não mesmo. Ele conta que a confirmação desse excesso veio do outro neto, bem mais novo, que falou na lata que ele era um tagarela. Crianças são os melhores auditores de comportamento, não tem jeito. Não tem filtro social nenhum, né? Entregam a verdade nua e crua. Isso prova que a gente precisa estabelecer rituais de calibração com pessoas de confiança. Ter a coragem de perguntar para o parceiro, para o colega, onde foi que a minha mão pesou hoje? É entregar o termômetro do mingau para outra pessoa. Perfeito. O projeto de autoconhecimento nunca pode ser um trabalho solitário. A genialidade exige colaboração. Essa reflexão sintetiza o coração da nossa conversa, da teoria do meio termo de Aristóteles até o desastre do camarão. A sabedoria definitiva não é acumular um monte de talentos. É aprender a operar a própria mesa de som, né? Sim. Saber quando deslizar o botão do volume para cima ou para baixo para não exaurir a gente mesmo e preservar as nossas relações. Ter a humildade de perguntar em que ponto eu fui chato hoje transforma aquela lista fria de virtudes numa inteligência real. O que, curiosamente, nos deixa com uma lente nova para enxergar o mundo. E um incômodo bem legal para pensar ao longo da semana. Qual seria? Bom, se a gente acabou de ver que as nossas falhas mais destrutivas podem ser só as nossas maiores virtudes fora do tom, será que aquele comportamento do colega de trabalho ou de alguém da família que mais nos irrita não é, no fundo, um talento extraordinário que essa pessoa tem,
mas que ela só não aprendeu a calibrar ainda? Fica a reflexão.